Oi, tudo bem? Neste vídeo vou comentar um pouco sobre a teoria crítica, explorando tanto a parte histórica e teórica, e também com alguns conceitos importantes, especialmente baseado na obra Dialética do Esclarecimento de Marx Horkheimer e Theodor Adorno. Considerando primeiramente a história e a conceituação dessa importante teoria, sabemos que a teoria crítica surgiu com um grupo de pensadores que se reuniu entre a década de 1920 a 1930, na cidade de Frankfurt, na Alemanha, e assim sendo formada a Escola de Frankfurt. Esta foi inicialmente composta por intelectuais ligados ao Instituto de Pesquisa Social, fundado em 1923. Diversas transformações sociais, políticas e culturais ocorriam naquele então na Europa, no início do século XX. Transformações essas que fizeram com que surgisse a teoria crítica. Os membros da Escola de Frankfurt, que inicialmente foram influenciados pelo marxismo, procuraram entender por que as revoluções proletárias não tinham acontecido como Marx as pensou. Então a teoria crítica buscou analisar criticamente a sociedade, questionando as estruturas de poder, a cultura e alienação social. Essa teoria abrange diversas áreas, incluindo a filosofia, a sociologia, a psicologia e também as ciências políticas. Os teóricos críticos se preocupavam com a massa, a indústria cultural e a manipulação ideológica. Ao longo do tempo, a teoria crítica evoluiu e se diversificou, adaptando-se a novos contextos e desafios. Mesmo que a Escola de Frankfurt tenha passado por mudanças e se dispersado, a influência da teoria crítica continua significativa para muitas disciplinas acadêmicas e áreas de estudo contemporâneas. Bem, considerando esses dois principais teóricos, Marx Horkheimer e Theodor Adorno, Horkheimer foi um filósofo e sociólogo que assumiu a direção do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt de 1930 a 1958, período durante o qual exerceu uma influência significativa sobre a trajetória intelectual do grupo. E seu trabalho abrange uma variedade de temas, mas é mais conhecido por suas contribuições para a análise da sociedade moderna. E alguns aspectos ou pontos-chave sobre seu trabalho incluem a teoria crítica da sociedade, crítica à razão instrumental, indústria cultural e diálogo interdisciplinar. Por sua vez, Theodor Adorno foi um filósofo, sociólogo e musicólogo alemão, também associado à Escola de Frankfurt, e ele elaborou extensivamente, com Marx Horkheimer, e desempenhou um papel importante na elaboração da teoria crítica. Alguns aspectos fundamentais do trabalho de Theodor Adorno são indústria cultural, racionalidade instrumental, teoria da personalidade autoritária, dialética negativa e ética de não identidade. O trabalho de Adorno é por vezes desafiador e complexo, mas suas contribuições tiveram impacto duradouro e continuam a ser estudadas e debatidas em diversas áreas do conhecimento em disciplinas acadêmicas. Agora, para aumentar nossa compreensão sobre o assunto, cumpre esclarecer alguns termos ou terminologias importantes sobre a teoria crítica. Primeiro, o termo esclarecimento. Este se refere à busca pelo conhecimento e o entendimento crítico da sociedade, da cultura e das condições que moldam a experiência humana. A obra dialética do esclarecimento explora como o esclarecimento, inicialmente concebido como uma força libertadora, pode também ser uma força de dominação quando se torna uma razão instrumental, focada apenas em controle e eficiência. Segundo, a ideia de indústria cultural. Esta se refere à produção em larga escala de bens culturais, como música, cinema, literatura, mas já como mercadorias padronizadas.
visando o consumo massivo. O argumento é que, em vez de libertar as pessoas, a cultura de massa muitas vezes as submete a uma forma de controle ideológico. Terceiro, conceito de sociedade administrada. Esta é marcada por uma racionalidade instrumental, em que a eficiência e controle são prioridades, às custas da autonomia individual e da reflexão crítica. Quarto, o conceito de semi-informação. Este seria a distorção ou deformação cultural que ocorre na sociedade, impedindo a formação completa e autônoma do indivíduo. E quinto, a ideia de emancipação. Essa se refere à libertação ou liberação de restrições, sejam elas sociais, políticas ou culturais. A busca pela emancipação é um dos objetivos fundamentais da teoria crítica. Todos estes conceitos estão conectados na teoria crítica e fazem de uma abordagem integrada para entender e transformar a sociedade. E por isso a teoria crítica continua relevante na atualidade. É possível fazer uma análise da cultura de massa. Os conceitos de indústria, cultural e semi-informação podem ser aplicados para analisar criticamente a produção e consumo de cultura de massa na era digital. Isso inclui a compreensão das dinâmicas da mídia, redes sociais e como a cultura popular molda percepções e valores. Também pode ser destacada a crítica à racionalidade instrumental. Esta pode ser aplicada na avaliação de políticas públicas, práticas corporativas e decisões governamentais. Critica-se, por exemplo, como a busca exclusiva por eficiência técnica pode desconsiderar preocupações éticas, sociais e ambientais. Outro ponto é o estudo de sociedade administrada. Esta serve para entender como as estruturas sociais e institucionais mantêm o status quo. Isso envolve investigar como as hierarquias de poder, a burocracia e as práticas administrativas influenciam a dinâmica social. Crítica ao neoliberalismo. A teoria da crítica pode ser aplicada para analisar as políticas neoliberais, examinando como essas políticas impactam a desigualdade social, a distribuição de recursos e o acesso a serviços essenciais como saúde e educação. Luta pela emancipação. Este conceito pode ser aplicado como uma orientação para movimentos sociais e ativismo. E esta busca pela libertação das estruturas opressivas e a promoção da autonomia individual podem informar agendas de justiça social, direitos civis e ambientais. Enfim, ao aplicar conceitos da teoria crítica na sociedade contemporânea, estudiosos e ativistas podem desenvolver uma compreensão mais profunda das realidades sociais e buscar transformações significativas em prol de uma sociedade mais justa, equitativa e emancipada. Assim, a teoria crítica continua a ter uma relevância significativa na análise crítica da sociedade contemporânea. Embora tenha surgido nas primeiras décadas do século XX, os princípios de conceito de teoria crítica ainda oferecem uma base teórica robusta para entender e interpretar os desafios sociais, políticos, culturais e contemporâneos. Obrigado.